No programa de hoje, vamos ter uma entrevista muito importante. Vamos conversar com o Rafael Evangelista. Ele é professor pesquisador da Unicamp e também representa o comitê científico e técnico junto ao Conselho do Comitê Gestor da Internet. E que assunto nós vamos abordar com ele? É sobre tudo que está por trás em relação à internet, às plataformas de redes e mídias digitais, né, os riscos e os perigos que envolvem a população e também no caso da política, principalmente, quando a gente fala dessas redes e mídias sociais, como Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp e tantos outros, né, o próprio Telegram, tudo isso e muito mais no nosso programa e vale a pena você ficar atento a essa entrevista. Seja bem-vindo, professor Rafael Evangelista, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. É um prazer estar aqui com você e com todos os seus espectadores. Prazer tê-lo conosco, professor. E eu gostaria de iniciar a nossa entrevista falando um pouquinho sobre qual a motivação, né, e temática desse fórum, mais um fórum da internet do Brasil, né, esse é oficial, Fórum da Internet no Brasil, que está, inclusive, acontecendo em Natal. O Fórum da Internet no Brasil é um fórum que acontece anualmente, realizado pelo Comitê Gestor da Internet. O Comitê Gestor da Internet é um comitê multissetorial, quer dizer, ele reúne tanto sociedade civil, terceiro setor, comunidade acadêmica, empresários e governo. Então, o fórum é um ponto de contato do comitê gestor com a comunidade de uma maneira geral. Então, a comunidade representada por todos esses setores apresenta propostas nesse fórum, propostas de workshop, e esses workshops acontecem anualmente. Depois, essas propostas, as ideias e muitas das contribuições que são apresentadas no fórum são levadas depois para o IGF, o Fórum de Governança da Internet Global, que esse ano vai acontecer na Etiópia. Então, o fórum é um momento de escuta do comitê gestor, um momento de contato com a comunidade, de integração, de conversa multissetorial para ajudar a trazer contribuições para a governança da internet. A governança entendida não só nos seus aspectos mais técnicos, infraestruturais, de troca de tráfego, etc., nomes de domínio, etc., mas também a governança da internet, da web, das plataformas, e tudo que vai, não é, nos nossos navegadores ou agora nos nossos celulares, mercado de dados, tudo isso entra em debate. E daí a importância desse fórum e dessa nossa entrevista para tentar cada vez mais conscientizar as pessoas. Professor Rafael, eu compreendo as plataformas de rede e mídia digitais, né, como as redes e mídias sociais, como são popularmente chamadas, né, como Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Telegram, WhatsApp, como empresas privadas que têm os seus próprios interesses, são veículos de comunicação de massa que, assim como os mais tradicionais de rádio, televisão e jornal, durante muito tempo, às vezes, em determinados momentos, cumpriam uma função de manipulação da opinião pública, né? Me parece que eles têm essa mesma possibilidade de ação e, de certo modo, a gente observa que, sobretudo na política, tem agido assim também. Esse raciocínio está correto ou não está correto e por quê? Está correto no seu geral, mas tem alguns aspectos que é legal a gente comentar. Quando a gente tem uma transição do ambiente de mídia, vindo da mídia de broadcast, dos grandes jornais, dos canais de televisão e de rádio, e agora uma grande influência das plataformas que operam sobre a internet e que utilizam esses conteúdos, não é? Elas direcionam, elas hospedam esses conteúdos e fazem essa comunicação direta com os usuários, com os leitores, com os telespectadores e tudo mais. E com isso elas assumem um papel relevante na distribuição desse conteúdo e muitas vezes um conteúdo que agora acabou, quando todo o conteúdo foi para a internet, ficou muito fragmentado. Então você não tem mais
a centralidade que você tinha dos grandes veículos, que são aquele lugar de entrada, onde você eventualmente confia muito mais num jornal, então você só lê um jornal ou uma rádio. Agora não, agora todo mundo lê matérias que vêm de todos os lugares, os jornais viram a matéria vem com uma indicaçãozinha ali da editoria, não é? Mas você está consumindo todo tipo de conteúdo intermediado pelas plataformas. E as plataformas, elas não são, acho que você fez uma comparação que é muito interessante com as empresas de mídia. As plataformas já não são mais, não podemos entender as plataformas como se fossem entidades neutras, que simplesmente hospedam e fazem chegar de uma maneira neutra. Ou Na como se verdade, elas... fossem, por exemplo, Facebook, Instagram, não sei o que, são inofensivos, né? Só para gerar bate-papo, para encontro, para namoro. só Não, 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 não. fazer contato e tudo É. mais. Não, elas impulsionam conteúdos, não é? Tanto impulsionam porque alguém paga, ou impulsionam porque isso está no modelo de negócios dela. Então, esse modelo de negócios a gente tem chamado de economia da atenção ou capitalismo de vigilância. A gente tem trabalhado com esses Capitalismo, dois modelos. inclusive, é um livro fantástico da Shoshana Shoshana Zuboff, Zuboff, né? Shoshana Zuboff, que é Capitalismo de Vigilância, um livro isso. fenomenal que detalha, né, muito bem tudo isso. Detalhe exatamente esse processo em que as plataformas coletam muitos dados das pessoas e usam esses dados para direcionar conteúdo, para fazer operações de previsão de comportamento e mudança de comportamento. Então, é sobre isso que o livro fala. Então, a gente está agora com um ambiente de mídia, que é um ambiente de mídia dessa economia da atenção. O que é isso? Para as plataformas vendem publicidade ou elas comercializam dados, usam dados para fazer operações de inteligência. As plataformas, para elas, interessa que a gente passe o maior tempo possível nas telas. Então, ela procura pegar o conteúdo que produza mais engajamento, que não só faça o nosso olhar ficar preso naquele conteúdo, mas faça também com que a gente reaja àquele conteúdo, e ela impulsiona esses conteúdos. E muitas vezes os critérios de impulsionamento não são os critérios, por exemplo, que um jornal teria do que é o relevante. Então, quando um jornalista, um editor, fechava uma capa de jornal, ele tinha um pensamento, olha, o que é que vai me ajudar a vender jornal, sim, mas o que é também socialmente relevante, não é? Porque o Se veículo tem uma imagem analisava a também, zelar. exatamente, pode ser alcançado facilmente pela justiça, né? Porque há um Exatamente. problema assim, não, agora a gente vê nessas redes e mídias sociais, né, uma corrida tão forte por audiência que qualquer tipo de conteúdo que seja propagado, verdadeiro ou falso, não importa. O que importa é a audiência, número de cliques, número de pessoas vendo, né? Independente do que tem ético ou não, né? Se é conteúdo nazista, fascista, qualquer tipo de coisa, ninguém tá, se é conteúdo de ódio, né? Não há o mínimo de preocupação, né? O faturamento, é ganhar dinheiro pela quantidade de acessos, né? Assim? Isso, pela quantidade de clique, pelo quanto nosso olhar fica preso naquilo. Então, isso entra em conflito com o que seria, com o que a gente desenvolveu, sei lá, nos últimos 100 anos, de todo esse controle social, de certa forma, sobre a mídia. Então, essa cobrança que a gente tem sobre a mídia e etc. Agora, a gente está engatinhando nessa cobrança das plataformas para que elas tenham responsabilidade nisso, que elas assumam essa responsabilidade, já que elas não são entidades neutras, elas têm um modelo de negócio e esse modelo de negócio que tem orientado a distribuição de conteúdo. Isso tem sido socialmente muito complicado, com efeitos muito deletérios, não é? De radicalização política, de sensacionalismo. Então, é como se a gente estivesse vendo um jornal sensacionalista o tempo todo. Isso traz problemas muito grandes para a governança da internet, para a regulação de plataformas. E isso tem gerado problemas não só na área do consumo, por exemplo, consumo exacerbado de coisas que certamente as pessoas nem precisam, mas acabam comprando pelo impulso. Na política, observa-se essa propagação em massa de mentiras, chamadas de fake news, né? E quando a gente vai também para o lado, digamos assim, até humano, né? Há a desumanidade sendo propagada também a todo custo, né? Uma luta contra aquilo que seria
digamos assim, o politicamente correto, né? Então, virou moda você se posicionar mesmo que com coisas absurdas, e infelizmente isso repercute muito também, né? Porque esse tipo de conteúdo e esse tipo de reação dá muito engajamento, não é? A gente tem, recentemente foi revelado os tais dos Facebook Papers, que são informações sobre o comportamento da empresa, então são informações vazadas e tudo mais, em que os próprios funcionários da empresa sabiam do problema de impulsionamento de alguns conteúdos, alertaram a empresa para isso, e a empresa demorou muito tempo para tomar algum tipo de ação, porque ao tomar essa ação, ela diminuiu o engajamento das pessoas na sua plataforma. Então, você vê um conflito entre o que seria ético, não é? O que seria socialmente mais adequado, e a lucratividade desse modelo de negócios. Então, esse é um desafio que a gente tem de construir políticas de governança, e elas podem ser das mais diversas formas, de proteção de dados, regulações do tipo de incentivo a um bom jornalismo, por exemplo, e de transparência dos algoritmos. A gente sabe muito pouco. Esse é um dos problemas. Essa simetria Pois de é. informações é gigantesca. Eles sabem muito sobre nós. Né? Nós somos o tempo todo E nós sabemos pouco sobre escrutinados eles, né? e nós não sabemos quase nada de como eles se comportam, quais são esses algoritmos que estão governando, que são criados por essas empresas, né? Os algoritmos não vêm do nada, eles têm esse interesse, eles são eivados desse interesse, e direcionam os conteúdos para nós. A gente sabe muito pouco sobre isso. A gente tem que Pois ficar é. fazendo sempre esse esforço muito baseado em vazamentos que às vezes acontecem, para entender o funcionamento das plataformas. É importante as pessoas perceberem o grau de seriedade e de perigo que envolve tudo isso, né? Porque se antes você tinha grandes veículos de comunicação de massa, que um determinado, como rádio, TV, jornal, por exemplo, um determinado conteúdo único era mandado para todo mundo de maneira igual. Hoje, né, você tem um ganho em escala industrial, ou seja, um alcance gigante, né? Você pode mandar a qualquer tempo, para qualquer parte do mundo, qualquer tipo de conteúdo, mas qual é a grande diferença? Além da velocidade, de acordo com o perfil psicológico de cada um. E aí eu peço que você faça um comentário sobre isso, né, para as pessoas entenderem, né, quais são os riscos, né, o que é exatamente a modelagem psicométrica para fazer o microdirecionamento de conteúdo para as pessoas. Fala um pouco para a gente sobre isso. Isso surgiu no bojo ali do escândalo da Cambridge Analytica, aquela empresa que colaborou tanto na campanha do Brexit, né, da Inglaterra saindo da União Europeia, quanto na campanha do Donald Trump. E Então, também ainda na campanha de Bolsonaro no Brasil, né? eles tiveram Algumas contato conexões, né? inicial, e que depois, como explodiu o escândalo, dizem que a empresa não participou, e etc., mas é tudo muito nebuloso. Mas o que é essa modelagem psicométrica? Eles usaram dados coletados por alguns testes muito inocentes que as pessoas preenchem, não é, no Facebook para saber a sua personalidade, etc. Esses dados foram utilizados para depois produzir campanhas microdirecionadas, né? Esse micro-targeting, esse microdirecionamento, em que, em vez de você fazer uma campanha, por exemplo, para um grande eleitorado, né? Um eleitorado que forma mais ou menos que um corpo comum, não é? Com algumas ênfases para um lado ou para o outro, mas um corpo comum, fazer uma campanha que pode até ser dentro dela mesma contraditória, porque ela é feita com invisibilidade. Então, você faz para um pequeno grupo alguns pontos, e aí para outro pequeno grupo outros pontos, e você tem essas zonas de apagamento, né, de invisibilidade. Então, é muito característico desse ambiente que a gente está vivendo agora, que você pede esses lugares comuns de conversa e passa a ter as tais microsegmentações, e que você tem grupos que acabam muitas vezes vivendo em realidades paralelas, não é? Entre si. Claro que a gente sempre teve, não é? Grupos de afinidade e etc.
Mas hoje você leva isso à enésima potência por causa dessas ferramentas que permitem tanto saber mais sobre as pessoas, como também entregar mensagens de uma maneira muito específica, não é? Mirando, quando a gente fala em microdirecionamento, a gente está falando de um indivíduo, a gente está falando de pequenos grupos, não é? Então, e essas mensagens que são podem até ser contraditórias entre elas. Tá? Isso E aconteceu certamente são. Se observa, por exemplo, né, a pré-campanha do próprio presidente Bolsonaro, quando você assiste na televisão, é um tipo de perfil de comunicação. Quando você olha como ele se comunica nas redes e mídias sociais e com determinado público dele, é um outro tipo de comunicação completamente diferente, né? Sai literalmente de uma postura de anjo a demônio, né? De bonzinho a alguém com a metralhadora na mão, né? Então você percebe esse tipo de mudança, né? E alertar também me parece que é importante as pessoas, né? Na hora que a gente clica numa foto, curte uma proteção de tela no computador, quando a gente curte determinada coisa no Instagram, no Twitter, no Facebook, a gente está mostrando um pouco para essas empresas, né, elas captam essa informação do nosso perfil psicológico. Eles usam isso para mandar uma propaganda de acordo com o perfil da gente, né? E a gente lembra daquelas situações, né, de que você monta uma fake news, às vezes tão grosseira, que uma pessoa com um olhar mais apurado vai perceber, mas essas outras pessoas não percebem porque elas já têm o perfil daquelas pessoas que acreditam em qualquer coisa que recebe, né? Não, mas eu recebi de um amigo que eu confio, de uma tia, de um tio, de uma amiga, não sei de onde, né? Exato. E é importante a gente. Eu faço acompanhamento de grupos no WhatsApp e no Telegram desde 2018. De quando começaram as greves dos caminhoneiros, eu me interessei por esse assunto. Já pesquiso trabalho com sistemas de vigilância e internet, e passei a acompanhar. E é muito curioso como o efeito. Primeiro, é curioso essa desinformação, não é? O quanto essa desinformação muitas vezes absurda é propagada, quanto esses canais são bastante radicais, mas a gente tem que pensar nos efeitos da desinformação para além até da nossa capacidade de desmentir as informações. Porque muitas vezes a pessoa já recebeu, ela recebe o desmentido, mas lá no fundo da cabeça dela, ela fala, mas será? Será que isso é mentira mesmo? E é tanta informação que a gente recebe que as pessoas ficam confusas mesmo. A gente trabalha com informação, a gente fica ocupado nisso o dia inteiro, mas as pessoas, às vezes, não tem tempo para ter uma informação muito completa e fazem isso num período que dá. Então, não consegue... o efeito que a desinformação tem para essas pessoas é muito forte e acaba orientando esses posicionamentos políticos. E é interessante a gente pensar que ah, agora a gente tem ameaças à democracia que são muito importantes Pois e é. são derivadas dessas assimetrias de poder. O fato de que alguns sabem muito sobre muitos e muitos sabem pouco sobre alguns poucos. Quer dizer, nós sabemos muito pouco sobre as plataformas, nós sabemos muito pouco sobre os poderosos e eles têm instrumentos, né? Porque o celular, o computador são instrumentos de não só de comunicação, mas de coleta de informação. Você Exatamente. está com o celular no seu bolso o dia inteiro, tem alguém coletando os seus passos, para onde você vai, e Inclusive o que a cruza gente conversa, né? Os celulares o que a gente captam conversa. tudo isso, né? Às vezes você está falando de relógio, de carro, de uma viagem, de um país, daqui a pouco começa a receber propaganda, né? Daquilo que você falou no seu telefone, no computador, né? É algo Alguns realmente desses, absurdo, né? algumas dessas plataformas, inclusive, enquanto você está, por exemplo, vendo postagens, elas acessam sua câmera. Isso é uma das tecnologias que, por exemplo, aqui no fórum foi bastante discutido, não é? Essas tecnologias de reconhecimento facial, mas tecnologias também de reconhecimento de sentimentos. Não é? Então, a imagem é captada e a partir dessa imagem captada, tentam perceber se a pessoa está triste, está sonolenta, está alegre, e usar isso para propósitos comerciais. Teve um caso que alguns pesquisadores se colocaram contra, em que uma empresa no metrô de São Paulo estava comercializando anúncios que se pautavam por imagens que eles captavam das pessoas entrando no metrô.
Então, direcionava o anúncio a partir dessa informação sobre o estado emocional da pessoa. Quer dizer, é uma coisa muito profunda, não é? Isso a gente conseguiu barrar, mas essas tecnologias estão aí. E me fala, Governar essas tecnologias é importantíssimo. e me fala um pouquinho a respeito do racismo algorítmico. O racismo algorítmico é um tópico também de discussão. Tem a ver também, por exemplo, com reconhecimento facial. Então, os sistemas de reconhecimento facial, comprovadamente, são menos eficientes com rostos mais pretos, e isso causa, por exemplo, muitas prisões injustas, é, muitos processos, não é, que são humilhantes para as pessoas, que injustamente ela é parada pela polícia, sofre um constrangimento, porque uma máquina que está tentando identificar está errando essa identificação e produzindo traumas nas pessoas, né, produzindo constrangimento. Então tem vozes da sociedade civil pedindo, por exemplo, pelo banimento do reconhecimento facial. Porque o reconhecimento facial é algo muito intrusivo, né? É algo que é como se você tivesse um guarda pedindo documento não para você só individualmente te parando, mas por pessoas que estão passando na rua, que elas estão sendo identificadas. Então isso é algo invasivo. E os algoritmos também têm problemas de vieses raciais, porque eles são construídos por empresas que estão no norte, feitas por pessoas brancas, e que muitas vezes possuem preconceitos. E esses preconceitos acabam, as tecnologias não são neutras, né? As tecnologias sempre trazem coisas das condições sociais em que elas foram produzidas e por quem elas foram produzidas, não é? Então, muitas vezes, esses algoritmos acabam aprofundando desigualdades, não é? Muitas vezes, utilizando marcadores étnico-raciais para tentar fazer inferências sociais que só aprofundam as desigualdades, não é? Em vez de serem de produzirem algo socialmente mais justo, não é? Então, esse é um tema de debate, mas para a gente poder discutir esse tipo de coisa, a gente precisa de mais transparência, a gente precisa de mais estudos sobre o funcionamento dessas coisas que são colocadas muito rapidamente para E as de pessoas usarem. regulamentação também, não é? Porque são empresas privadas, estrangeiras, né? E tem que ter o mesmo compromisso que as empresas nacionais têm também. É mais fácil hoje, na hora que é publicado uma mentira ou algum tipo de problema, alguma informação errada num veículo, né? Ou alguém que fere alguma pessoa, então rapidamente se consegue chegar no dono daquele veículo de jornal, de rádio e televisão e se pode processar, né? Então, há um controle nesse aspecto. Mas já em relação às empresas, praticamente nada de controle existe, até porque talvez, se tem tecnologia, não está sendo utilizada para que se combata determinadas coisas, se possa punir também, né? O pior, e aí eu peço um comentário seu, é que se tenta, para não discutir esse assunto, dizer que isso seria ferir a liberdade de expressão, que isso seria uma forma de censura, que na verdade não é, mas também não pode ser ao Deus dará, né? Cada um faz tudo o que pode, né? Até porque a democracia não é o regime do pode tudo. Exatamente, é o regime da responsabilização também, pelo que se fala, não é? E é preciso também não confundir, muitas vezes, uma moderação que pode existir numa determinada plataforma com a proibição do direito de falar. Então, assim, não é porque numa plataforma alguns conteúdos são retirados, ainda que assim, nós temos um problema, não é? Porque a gente tem uma dificuldade. Nós queremos frear a desinformação, mas nós não queremos dar esse poder para a plataforma fazer isso de uma maneira que não seja transparente, que não tenha escrutínio público, porque senão a gente transfere uma responsabilidade que precisa ser social. Então, é preciso tomar bastante cuidado com esse balanço, não é? Em que tanto a gente quer uma internet que não tenha desinformação, que não haja conflitos, exacerbação de conflitos, produção de racismo, por exemplo,
xenofobia, coisas assim, Que seja democrática. seja democrática, seja inclusiva, não produza traumas nas pessoas, perseguições, etc. Mas você também não quer que a plataforma seja o juiz absoluto disso. Então, para chegar numa solução, você vai precisar de transparência das plataformas, vai precisar de regulação das plataformas, já que elas assumiram, não dá para negar que elas assumiram um caráter muito central no debate público. Então, quando você pensa, por exemplo, a investida do Elon Musk para comprar o Twitter, não dá para pensar que isso daí é só interesse comercial. O interesse comercial pode, eventualmente, ser parte disso. Mas ele está tentando ser dono de uma plataforma que se tornou importante no debate público. Por vezes, não é nem a plataforma mais utilizada pelas pessoas, né? A gente sabe que o Facebook é muito mais, É Instagram, influenciar a opinião das pessoas, né? mas é uma E esse é o plataforma que perigo, tem... né? Que antes você via situações, por exemplo, da pessoa fazer um escândalo com a gasolina a 2,68 e hoje a gasolina sendo paga em várias partes do Brasil a 8,50 e está todo mundo calado. Mas por quê, né? E haja argumento, desvio de informação, preenchimento com conteúdo de várias formas para a pessoa discutir outros assuntos. São formas de manipular e você obscurecer outros tipos de interesses que estão por trás, né? E esses interesses se cruzam. É importante, é muito bacana você lembrar dessa coisa da gasolina, porque são interesses. O Elon Musk, por exemplo, já manifestou interesse no lítio, não é, da Bolívia e falou com uma grande cara de pau que não se importava e acha que deveria acontecer derrubadas de governo lá, se for para poder utilizar melhor as reservas minerais daquele país. Então, esses interesses estão sempre cruzados. Não é? Então, interesses, por exemplo, uma questão que a gente discutiu bastante aqui no fórum e tem discutido no âmbito do CGI é das plataformas ocuparem o lugar que deveria ser do Estado ou de instituições públicas como mediadores da relação entre estudantes e professores. Então, você teve, não só por causa da pandemia, mas já antes, você tem ensino à distância, você tem cada vez mais uso de tecnologia, e etc. Porém, o que está acontecendo é que a gente não tem infraestruturas públicas para fazer essa educação à distância. Muito rapidamente, os governos estão simplesmente adotando as plataformas para ocuparem esse papel. Isso é super complicado, porque você tem coleta de dados pessoais de jovens e crianças, que são populações vulneráveis, e é quase que como se fizesse uma privatização branda da escola. Isso não é só no setor educacional, mesmo na saúde você está tendo esse tipo de coisa, quando você tem prontuários médicos que estão indo parar em servidores de empresas privadas em vez de ficar em servidores do governo, que o governo possa ser o guardião desses dados. E dados são de interesse econômico. Não é? Então, um plano de saúde, saber da sua condição de saúde, interessa para que eles possam vender planos cada vez mais caros para você. Né? Lamentável isso. As relações comerciais estão sempre baseadas elas são uma relação de poder, de certa forma, em que quem tem mais capacidade de vender o seu serviço mais caro ou pagar mais barato, acaba ganhando nessa relação. Se o vendedor tem muitas informações sobre você, você acaba ficando refém, não é? Acaba ficando muito vulnerável. E aí vamos compartilhar um exemplo aqui, né, já perto de finalizar a nossa entrevista, fantástica essa entrevista, esclarecedora demais, sobre algo que é muito fácil de você perceber, que é exatamente na hora que você, hoje em dia, antes você poderia escolher se aceitava ou não os cookies, né, que permite as empresas captarem suas informações na internet. Né? Hoje, você não consegue, de jeito nenhum, acessar nada numa empresa de companhia aérea, Latam, Gol, qualquer uma delas, se você não liberar o acesso a todas as suas informações. E qual é a grande? Não tem outro nome. Safadeza disso.
Ele percebe os horários que você prefere ou precisa voar, os dias, e aqueles que você escolhe sempre aparecem mais caros. Tanto que você Já tem que teve, procurar inclusive, outros horários, você tem que encontrar formas de burlar. Às vezes, eu quero viajar dia 10, eu boto dia 12. Aí, a passagem dia 12 aparece bem mais caro, eu vou lá para o dia 10, né? E às vezes sabe se você quer viajar de manhã, de tarde, de noite, né? Então, você está sendo obrigado a fornecer suas informações. Essas plataformas dessas companhias aéreas pegam todas as informações e vendem muito mais caro aquilo que você quer e está precisando, né? E isso está absolutamente sem nenhum controle, né, de legislação de nada no país. esse exemplo que você está dando das companhias aéreas, inclusive houve punição, isso ficou comprovado, né? Então, você faz a busca, por exemplo, no celular, ele te dá um preço. Você faz a busca no computador, ele vai lá e te dá outro. Por E quê? se você Porque em fizer a um ele busca no tem. celular de outra pessoa, você vai ter um outro preço. Exato, exato. Porque eles vão procurando identificar, usar os aparelhos que você costumeiramente utiliza como identificadores de quem é aquela pessoa. Então, o celular está sempre perto do nosso corpo, está andando com a gente em tudo quanto é lugar. Ele é quase uma identificação nossa. E se você... É como um vendedor tentando... vou tentar te vender um carro. Eu sei que você gosta de carro vermelho. Eu vou, mas eu não tenho nenhum. O carro vermelho que eu tenho é um carro que eu não estou interessado em vender. Então, eu sei qual é o carro que eu tenho que esconder de você para te forçar a comprar o carro que você não quer. Entendeu? Ou se eu tenho só aquele carro vermelho, eu sei que você quer o carro vermelho, eu vou vender muito mais caro para você, porque eu sei que você tem chance de querer comprar aquele carro, né? Exatamente, exatamente. Então, quanto mais você sabe sobre a pessoa que quer comprar algum produto, mais força você tem nessa relação. E essa é uma relação que está atravessando todas as pessoas, né? Então, você tem o mercado, por exemplo, de dados. Muitas vezes a companhia aérea não tem os seus dados, mas a rede social tem. Daí a companhia aérea usa do que se chama de data brokers e compra dados desses data brokers, incorpora esses dados e aí pode fazer precificação diferente para você a partir desses dados que não precisou obter diretamente. E na hora Né? que você, por exemplo, vai no Google, faz uma pesquisa de passagem aérea, né, ou de hospedagem para qualquer lugar, às vezes, quando você abre seu e-mail, está lá do lado da propaganda. Quando você abre o Instagram, o Facebook, o Twitter, está lá aquela propaganda também. Ora, mas eu pesquisei no celular, como é que foi parar no computador? Ou pesquisei no computador, como é que foi parar no celular? Tudo está interligado, inclusive os aparelhos, né, de celulares e computadores de famílias, que às vezes estão sob uma mesma rede de Wi-Fi ou de empresas, né? E aquelas informações estão sempre sendo cruzadas, né? E daí ele sabe exatamente quem você é, mesmo quando você tenta fugir disso para não pagar tão caro de uma maneira absurda, mas eles conseguem rastrear quem você é para oferecer aquele produto mais caro para você, porque sabe que você precisa, né? Agora, você pega isso que a gente está falando de relações comerciais, todas as informações, joga isso para a política. Para a política, que é exatamente o que Olha está acontecendo. o problema que a gente tem para a democracia. A gente tem um problema gravíssimo para a democracia, porque, inclusive, os espaços de liberdade vão diminuindo, porque você tem um conhecimento, tudo bem que não seja 100% eficaz, sempre, mas você tem uma margem muito maior para, por exemplo, ganhar uma eleição ou virar uma eleição. Muitas vezes, produzindo, você não precisa nem produzir o voto em determinado candidato, você precisa só produzir a abstenção para o outro candidato. Então, aí aquele seu candidato se beneficia indiretamente. Muitas vezes você não vai fazer aquele grupo populacional votar naquele seu candidato da extremo, não é? Para dizer assim. Mas você pode fazer com que aqueles eleitores não se sintam empolgados em votar naquele candidato mais moderado, que não interessa para quem está fazendo a campanha. Sem dúvida. Realmente precisa de muita atenção da população com relação a isso e de legislação que regulamente, né, que é completamente diferente, e ninguém jamais vai defender isso aqui, é diferente completamente de censura, né, mas não se pode ficar
uma coisa solta como está, né? As pessoas sendo manipuladas, influenciadas na política, na área da economia e no consumo e tantas outras coisas, e nada acontecer, né? São empresas privadas, estrangeiras e, como tais, têm os seus próprios interesses. Para mim, finalizando, a comunicação num país é tão estratégica, tão fundamental, tão ligada à soberania nacional, quanto é a questão de energia e vários outros temas também, meio ambiente e outros temas também. Eu quero Com agradecer, certeza. professor, pesquisador da Unicamp, professor Rafael Evangelista, que representa, né, o Comitê Científico e Tecnológico no Conselho do Comitê Gestor da Internet do Brasil. Seja sempre bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Eu deixo o momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Bom, muito obrigado, Robson Carvalho, a essa conversa tão enriquecedora. Fiquei muito feliz de conversar contigo, conversar com teus espectadores aí. Espero que a gente possa. Estou à disposição para contribuir sempre que você precisar, para falar dos temas da internet e também falar, eu acho que um pouco do trabalho do comitê gestor, né? Eu sou só uma partezinha aí desse comitê gestor. Muitas das coisas que eu falei aqui não são consenso no comitê gestor, que é um comitê muito setorial, mas eu estou sempre disposto aí a contribuir com os meus estudos e com o que eu puder ajudar. Ok, muito obrigado, professor.